eu quero falar também da política nacional, porque inclusive publiquei hoje em Zero Hora uma coluna falando que o presidente Lula devia olhar mais para os problemas reais, os problemas internos, os problemas do Brasil, né, antes de tentar assumir um papel internacional, um papel de liderança que não possui. Primeiro foram as declarações desastrosas sobre a guerra entre Israel e o Hamas, comparando o caso ao Holocausto, uma comparação completamente descabida. E agora, declarações que não são apenas polêmicas, mas também infelizes, né, Rosane, sobre as eleições na Venezuela. Tem data para as eleições, mas a gente não pode, de forma alguma, dizer que temos garantia de que as eleições vão ocorrer com a transparência, com o mínimo da transparência necessária, né, Rosane? Às vezes o Lula calado é um poeta, né, como se diz. Em relação à Venezuela, ele tem, o PT, de um modo geral, tem essa coisa com a Venezuela, parece uma paixão pela Venezuela, pelo falecido Chávez e por seu sucessor Maduro. Venezuela vive uma crise sem precedentes, há muitos e muitos anos. Teve a maior diáspora da América Latina. São 10 milhões de venezuelanos que migraram para outros países fugindo da fome, fugindo da ditadura do Maduro. Mas o Lula acha, pelas afirmações dele, que não, a Venezuela, porque tem eleições mais do que em outros países, a Venezuela é uma democracia. Ora, a gente sabe que a Venezuela tem eleições, mas o que o Maduro faz e o que o Chávez fazia é porque eliminar os adversários, tira do jogo. E como é que faz isso? Porque o Chávez ainda tomou conta da Suprema Corte lá e faz gato e sapato dos adversários. Então, agora, por exemplo, a Maria Corina Machado, que venceu as primárias lá, seria a candidata da oposição, está impedida de concorrer, porque o Maduro faz as regras. Então, ele vai fazer uma regra pela qual ele vai ser reeleito, porque vai ser o único candidato, ele vai eliminando a oposição e não tem quem dispute com ele. Já tinha feito isso com outros. Aí o que o Lula diz, sem citar a Maria Corina, o Lula diz: mas eu quando fui preso, fui impedido de concorrer, eu não fiquei chorando por aí, se referindo claramente a Maria Corina. E depois, ela fez uma reclamação muito dura ontem e disse o seguinte: você, Lula, está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados que afirma apoiar. Ela disse também, né, que ela, referindo-se a essa frase do Lula, e diz: eu chorando, presidente Lula, você está dizendo isso porque sou mulher? Você não me conhece. Luto para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo numa eleição presidencial livre em que derrotarei Maduro. Só que ela está impedida de concorrer e esse é um ponto. Ele se elimina os candidatos de oposição. Lula diz que é a mesma coisa que aconteceu com ele. Não, é diferente. E aí, ela não tem, a Maria Corina, o direito de indicar um Fernando Haddad, por exemplo, como o Lula fez em 2018. Ele estava preso, mas indicou o Fernando Haddad. Então, ele está, sim, relativizando a ditadura do Maduro. Não dá pra gente entender essa paixão por um governo que maltrata os venezuelanos, que eliminou a imprensa livre, eliminou a oposição com esses métodos. É um governo violento e que levou a Venezuela a um empobrecimento absurdo. Aí o Lula e os petistas dizem, já está enchendo de mensagens aqui, dizendo assim: mas isso tudo é por causa do boicote dos Estados Unidos. Não é exatamente assim o boicote, primeiro até porque a Venezuela vende o seu petróleo, mas é um país mal gerido e nenhuma ditadura tem o condão de dar certo. A gente não pode relativizar as ditaduras. Então eu faço aqui uma crítica detalhe, ao Lula, Rosane? Porque eu acho que ele, mais uma vez, ele pisou fora, pisou na bola, e ele tem que mudar isso e reconhecer que a eleição na Venezuela, nesses termos, não é uma eleição democrática. E tem mais um detalhe, a opinião do Brasil, o envolvimento do Brasil nas eleições da Venezuela, sim, é muito relevante no mundo. Diferentemente das opiniões do presidente Lula, que mesmo infelizes, quando envolvem o Oriente Médio, elas não passam de opiniões porque o Brasil não tem uma influência expressiva no Oriente Médio como tem aqui na América do Sul. E as declarações de Lula, elas chamam a atenção do mundo quando envolvem a Venezuela, porque Lula é considerado um ator relevante e alguém que pode, de alguma forma, exigir mais ou menos
transparência nas eleições venezuelanas. Ontem, o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, é um governo parlamentarista, mas o presidente tem esta função, especialmente de fazer as relações exteriores. Ele esteve com o presidente Lula aqui em Brasília e este era um tema de muito interesse do governo espanhol, o posicionamento do Brasil, o futuro das eleições da Venezuela, assim como é o interesse, por exemplo, do governo dos Estados Unidos, muito importante. Então, as declarações de Lula têm ainda mais poder quando envolvem a Venezuela, na comparação, por exemplo, com o Oriente Médio.